Fala, meu querido, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar quais são os 5 formatos de criativos orgânicos que vão escalar os teus anúncios 10 vezes mais. São formatos que você pode modelar, você pode copiar, para colocar nos seus criativos validados ou criativos em teste, para que você consiga ter métricas muito melhores, diminuir o teu CAC, aumentar o teu ROI, aumentar CTR e tudo. Então, só fazendo essas adaptações, ou de edição, ou de roteiro, ou de dinâmica, tu já vai ter um resultado absurdo. Então fica aqui até o final, pega papel e caneta para anotar, porque isso aqui é uma aula de verdade, não é uma websérie, não é um CPL, não é nada do tipo. É uma aula onde eu vou te revelar quais são os 5 formatos que mais escalam. Então, vamos começar, vem comigo aqui vai estar do computador. Então aqui ó, os 5 formatos de criativos orgânicos que vão fazer você escalar 10 vezes mais. Mas antes de começar a aula, deixa eu me apresentar rapidinho aqui para quem não me conhece. Meu nome é Guilherme, eu sou copywriter há mais de 5 anos. E nesses 5 anos, todos os criativos, páginas e copies que eu escrevi geraram mais de 20 milhões em vendas. Hoje em dia eu sou especialista em anúncios, até porque eu já escrevi mais de 2 mil anúncios, então eu sei alguma coisa sobre o assunto. Nessa aula aqui eu vou revelar basicamente o que eu aprendi com a minha experiência, então tu vai receber mastigadinho só o que funciona, para tu não perder tempo e nem dinheiro testando criativos que não vão dar resultado e só vão torrar a tua verba para tráfego. Aqui tem algumas pessoas com as quais eu já trabalhei, nos projetos que eu já tive, que talvez você conheça, mas, seguindo pro conteúdo, quero iniciar deixando bem claro aqui para quem que é essa aula. Para que se você não se identificar com nada que eu falar nos próximos 30 segundos, você saia, porque você só vai perder o teu tempo, e o meu também. Então essa aula é para copywriters, estrategistas e empresários. Mas, principalmente, para quem é expert, infoprodutor e mentor, para quem é a cara do produto e que está com dificuldade em fazer criativos bons, criativos que escalam, criativos que dão resultado. Tanto que seja um funil de aplicação, funil de venda direta, funil de low ticket, enfim. Tu vai aprender aqui, se aplica para qualquer funil e vai dar resultado independente de qual seja o método. Você sabe que para ter resultado, você precisa ter bons criativos. Mas o que definem, o que são bons criativos? Então, o que faz um bom criativo? Eu defino um bom criativo a partir de 3 pilares, que são estruturas, formatos e ângulos. A estrutura é a ordem na qual você entrega as informações. Então, uma estrutura muito famosa, por exemplo, é o AIDA, que é a mais comum, é a mais utilizada e que é uma estrutura que funciona, que é validada para qualquer nicho e pode ser adaptada para qualquer nicho. O formato é a forma como você entrega essas informações. Então, tu pode falar o mesmo roteiro olhando para a câmera, olhando para alguém. Você pode gravar o mesmo roteiro fingindo que você está mandando um áudio. Então, essa dinâmica, essa forma como você fala, teu criativo, é o que diferencia ele dos demais e vai fazer ele dar muito resultado ou dar pouco resultado. E o ângulo é a forma como você entrega as informações que estão dentro da estrutura. Então tu vai ter o teu roteiro lá, ou melhor, tu vai ter a tua estrutura e tu vai ter que criar um roteiro a partir dessa estrutura. E aí os ângulos vão dizer como que tu vai abordar cada uma dessas partes, como que tu vai gerar atenção, como que tu vai gerar interesse, como que tu vai canalizar o desejo do cara e como que tu vai induzir ele para ação. Então é mais a parte de copy em si ali. Só que tem um ponto. Um bom criativo é diferente de um criativo que escala de verdade. Por quê? Eu dou o exemplo do ChatGPT. Se tu mandar um prompt pro ChatGPT falando, me dê um bom criativo do nicho de emagrecimento, ele vai te enviar um roteiro que aparentemente é bom, ele trabalha a estrutura certa, não vai ter nenhum erro gramatical nem nada do tipo, ele vai soar bem. Ele vai ser um bom criativo. Só que bons criativos são diferentes de criativos que escalam. Por quê? Porque qualquer pessoa consegue fazer um bom criativo hoje em dia. Só que um criativo excepcional, um criativo que se destaca e que performa mais, tem alguns detalhes que fazem a diferença e que o ChatGPT não sabe fazer. Então, o bom criativo, ele é o mínimo. Mas o criativo que escala, ele tem uma característica bem peculiar. Criativos que escalam são bons criativos, só que orgânicos. E logo você vai entender isso. Criativos orgânicos, como assim, Gui? Se é orgânico, então não tem a ver com tráfego, né? Não necessariamente. Criativos orgânicos são aqueles criativos que se disfarçam no feed do seu público. Então, quando ele bate o olho no teu anúncio, ele não sabe que é um anúncio. Ele acha que é mais um reel da pessoa que ele segue. Ele acha que é mais um conteúdo que tu postou no teu perfil. E isso aumenta muito o quê? O nosso hook rate e o nosso CTR, porque as pessoas vão continuar assistindo, porque elas vão achar que é um conteúdo normal, quando na verdade é um anúncio que vai vender algo no final. E aí, por que que isso faz toda a diferença? Por que que isso é tão importante? Porque a gente evita o efeito dois caras numa moto. O que que é o efeito dois caras numa moto? O efeito dois caras numa moto é uma analogia, porque o que que acontece? Quando você vê dois caras indo numa moto, numa rua vazia, o que que você pensa? Vão me roubar, vão me assaltar. Eu vou perder dinheiro, vou perder o que eu tenho aqui. E a mesma coisa acontece quando você tem um anúncio que ele é muito comercial, que ele tem muito cara de anúncio. As pessoas batem o olho e pensam, putz, é um anúncio, ele vai querer me vender. E a gente sabe que o brasileiro, principalmente, ele odeia que as pessoas vendam para ele, mas ele adora comprar. Então a gente precisa evitar
com que ele bata o olho e identifique na hora que aquilo é um anúncio. Por quê? Porque a gente vai aumentar todas as nossas métricas, as pessoas vão continuar assistindo, elas vão consumir toda a tua mensagem de vendas, isso vai aumentar o teu CTR, aumentando o teu CTR, tu vai ter mais resultado na próxima etapa do funil, seja uma aplicação, uma VSL, qualquer coisa. Então, para evitar esse efeito, a gente precisa disfarçar o anúncio. O anúncio precisa estar disfarçado no feed do teu público. E como que eu faço isso? Como que eu disfarço o anúncio? O que disfarça o anúncio é o formato. O formato é o que disfarça o anúncio, que faz a pessoa olhar para aquilo e pensar, putz, isso não é um anúncio. Ela não pensa isso, né? Mas o inconsciente pensa. Então a forma como você entrega as informações, a forma como tu grava o anúncio, a forma como tu edita ele, vai dizer se ele vai se disfarçar no feed do público ou não. Então é muito importante que você entenda isso. Afinal, existem 1001 jeitos de fazer o mesmo anúncio. E a sua missão, para escalar, é encontrar qual é o melhor jeito para o seu público. E isso tu pode fazer através de testes. Mas quando você for fazer os testes, quais são os elementos que você deve variar, que você deve testar? Principalmente, tá? Dinâmica, edição e cenário. Aqui tu pode alterar também a estrutura, mas eu não recomendo, caso tu não tenha algo muito bem validado. Roteiro também não recomendo que seja os teus primeiros testes, porque é muito difícil acertar um roteiro de primeira. E avatares, se você é a pessoa que grava, se você é o expert, não tem muito sentido você colocar outra pessoa para gravar. Então, recomendo que você comece pela dinâmica, edição e cenários. Mas agora eu vou revelar aqui para ti quais são os 5 formatos de criativos orgânicos que mais funcionam, que mais dão resultado e que, curiosamente, são os mais simples de fazer. Inclusive, até se você já tem um criativo validado, você consegue testar 2 ou 3 dele sem precisar gravar de novo, só na edição. Então, agora começa o ouro do conteúdo, então se você não tá com o teu caderninho, não tá com a tua caneta aí, não tá com o teu bloco de notas aberto, pega, abre e anota tudo que tu vai ver daqui pra frente. O primeiro formato é o mais fácil de todos, é o mais comum, só que funciona muito bem, que é a caixinha de perguntas. Então é basicamente tu pegar uma pergunta geral do teu público-alvo, uma pergunta específica, uma pergunta que muitas pessoas que são a tua persona vão se identificar, e responder ela com uma estrutura de criativo. Então, tu vai chamar a atenção da pessoa através da pergunta, vai gerar interesse através da resposta, vai transicionar gerando desejo, vai fazer o teu mini pitch ali, fazendo o cara tomar uma ação no final. Tem muito criativo que tu consegue adaptar para esse formato sem precisar gravar de novo. São criativos que a tua headline é uma pergunta. Mas se a tua headline não é uma pergunta, tu consegue alterar ela para pergunta e tu só regrava os primeiros 5 segundos ali, com a caixinha de pergunta em cima e depois deixa rodando o criativo que já tá validado. Então não tem muito segredo. É muito fácil de fazer, pô, é literalmente abrir o Instagram e gravar, caso tu não tenha um criativo pronto, vai abrir uma caixinha de pergunta, mandar uma pergunta estratégica para ti, ligar a câmera e gravar. Tem muito segredo. E escala muito. Se você acerta a pergunta e acerta a forma como tu desenvolve ela, meu amigo, tu vai vender muito. Segundo formato, UGC, User Generated Content. O que significa isso, cara? Sabe quando aparece aquelas meninas com suas creatinas em balinhas mostrando que é muito mais fácil de tomar e que ela não acreditava e que daí ela começou a tomar e aquilo salvou a vida dela porque ela não tomava creatina antes, daí agora com a balinha ela tomou? Isso é um UGC. São conteúdos gerados pelos clientes, teoricamente. Mas o que a gente faz é a gente mesmo atuar como cliente mostrando o teu produto. Nesse exemplo que tem na tela, é um cara que ele tem uma ferramenta de métricas, então ele pega as métricas do funil, deixa mais bonitinho lá, mais organizado. Ele está mostrando como que funciona. Olha, antes eu fazia sem traqueamento, sem o não sei o que metrics, e aí agora eu tenho clareza de todos os dados aqui, consegui escalar muito mais, tal. Ele já faz um depoimento junto com o criativo, só que no final das contas ele é o expert, então ele está atuando ali para que o criativo tenha mais performance. Isso funciona muito, muito bem. Inclusive, o último criativo que eu validei e escalei, ele foi nesse formato. Então é muito bom e vale a pena testar. E é extremamente fácil de gravar também. É tu pegar, abrir a tua área de membros ou alguma coisa que você entregue, ligar a câmera e ir apontando pro que tu vende. Explicando os benefícios, quais são as features do teu site ou da tua mentoria ou enfim. Tudo isso com uma copy envolvente que chama atenção, né? Porque senão o cara só vai ver ali e não vai querer comprar. Esse é um dos criativos que tu vai ter que gravar. Então tu vai ter que gravar numa dinâmica diferente, não vai conseguir só remodelar ele, mas extremamente fácil, como tu viu. Terceiro formato, que na verdade são dois, seria notícia e meme. Então são mais aplicados para criativos estáticos, que é basicamente tu disfarçar o teu anúncio como se fosse uma notícia de uma página de fofoca ou de um portal de notícias, ou disfarçar ele como um meme, como nesse caso que tá aparecendo aí na tela. Onde aqui, ó, jeito antigo de fazer tráfego sem campanhas chihuahuas.
e o jeito novo, uma campanha Kratos. Besteira do caralho, mas tá muito escalado. Isso varia muito do público, tá? Isso que tem que prestar atenção. Talvez um público mais velho, notícia vai funcionar muito melhor do que meme. Só que um público mais novo não é tão acostumado a assistir jornal, consumir notícia. Então, um memezinho vai cair muito bem. O quarto formato é o formato de tela dividida, que é basicamente você pegar a tua câmera e gravar, só que depois, na edição, colocar imagens ou vídeos em cima que representem o que tu tá falando, que basicamente seja uma outra forma de consumo, uma forma mais visual, sabe? Esteja representando aquilo que tu tá falando ou demonstrando exatamente na prática aquilo que tu tá falando. Nesse exemplo aqui, ele está explicando passo a passo para criar uma conta não sei aonde, provavelmente num produto dele, fazer alguma coisa depois. Então é basicamente isso, é tu ir falando enquanto tu tá passando um passo a passo em cima, ou imagens que representam algo, ou algo do tipo. Isso funciona muito bem, já deve ter visto aqueles vídeos que são cortes de podcast, só que em cima tem um cara cortando areia, ou tem um cara fazendo uma corrida no GTA, alguma coisa assim, que é pra justamente aumentar a retenção. A pessoa tem duas coisas pra prestar atenção, e no final não presta atenção em nenhuma, mas para criativo funciona muito bem, principalmente quando a parte de cima tá alinhada com a cópia que tu tá falando. E por último, o quinto formato, que de forma alguma é menos importante, inclusive foi um dos que eu mais escalei nos últimos anos aí, que é formato de diálogo, que é basicamente duas pessoas conversando, falando uma com a outra. Então, ao invés de uma pessoa tá falando para a câmera, ela tá falando a copy para outra pessoa. E aí muda um pouco a dinâmica. Tu vai ter que fazer um esquema de perguntas e respostas, mas isso aí é super simples. Se tu não quiser fazer, joga no ChatGPT, ele faz rapidinho. Então, esse é um formato muito bom. Vai ter que achar alguma pessoa para gravar contigo, mas funciona muito bem. Isso pode variar para entrevista, pode variar para duas pessoas caminhando, duas pessoas sentadas, duas pessoas numa reunião, algo do tipo. Nesse exemplo aqui que tem na tela, os dois estão caminhando rumo a uma sala e eles estão conversando, batendo papo e falando a copy enquanto eles estão caminhando. Então, funciona muito bem porque quebra muito padrão, né? Porque normalmente anúncios são pessoas falando pra câmera, e aí quando tu vê duas pessoas caminhando, conversando entre elas, fica aquele ar, tipo, misterioso, curioso, e tu quer entender, tu quer saber do que elas estão falando. Então, funciona muito bem por conta disso. Então, esses são os 5 formatos, mas espera aí que eu trouxe um formato bônus que funciona muito bem e que pouca gente faz, tá? Pouca gente faz porque são preguiçosos e lhe dá um pouquinho de trabalho, mas ele funciona muito bem, que é o formato fala e faz. Esse é um formato utilizado muito lá fora, para os produtos de emagrecimento, produtos de rejuvenescimento, onde as mulheres, os avatares ali, os experts, enquanto elas estão falando sobre a receita, elas estão fazendo a receita. Então ela fala, pô, esse negócio da banana aqui, e ela tá com a banana na mão, picando a banana, e depois, aí passa limão, ela pega e passa o limão. Então é basicamente tu ir falando sobre o teu produto, sobre a tua cópia, enquanto tá fazendo algo. Isso funciona pelo menos o princípio daquele da tela dividida, porque a pessoa tem duas coisas para prestar atenção. Então ela tá prestando atenção em você, no que tu tá fazendo, no que tu tá falando e na legenda. Então ela fica ali num flow onde ela presta atenção em tudo que tá falando. Isso joga a tua retenção lá em cima e consequentemente melhora todas as métricas do criativo. Então agora sim, finalizamos. Esses foram os 6 formatos que mais escalaram nos últimos anos aí que eu testei, que funcionam muito bem, principalmente hoje. Principalmente porque tem poucas pessoas usando esses formatos. O mais comum é, pô, falando pra câmera, ou mostrando alguma coisa, mas enfim. E eu quero te mostrar qual que é o poder de tu ter vários formatos ali no teu teste de criativos. Digamos que hoje tu tem um criativo validado. O teu criativo validado é o teu expert, ou é você, olhando e falando para a câmera. Só com esse criativo, tu consegue fazer 6 variações. Só dando um ajustezinho ali na copy, dando um ajustezinho ali na gravação, na edição. Então, pô, se tá falando para a câmera, tu pode colocar uma pergunta em cima e ele vai continuar falando para a câmera. O GC, ao invés de tu falar apontando para a câmera, tu vai mostrar aquilo que tu tá falando. Então, notícia pode ser nesse formato aqui, que é bem viral no Insta, que é da borda preta, uma headline e aí o vídeo no meio. Então, é dividida a mesma coisa. Tu vai colocar o expert embaixo e uma foto em cima. Diálogo, aí tu vai trazer uma pessoa, vai gravar o vídeo de novo, com duas pessoas ali, no formato de perguntas e respostas. E o fala e faz, que é basicamente ao invés de só falar, enquanto tu estiver falando, tu vai fazendo alguma coisa. E esse fazendo alguma coisa, vale ressaltar, não necessariamente precisa ser representando aquilo que tu tá fazendo. Tu pode, pô, passar um café, tá ligado? Inclusive no exemplo que eu tenho aqui, ó, exemplo de formato de caixinha de pergunta, ele tá mexendo um café enquanto ele responde a caixinha de pergunta. E isso com certeza foi crucial para ele estar escalado tanto quanto tá. Porque é aquele ponto, aquele princípio de vários pontos de atenção. Então a pessoa tá prestando atenção na pergunta, no que ele tá falando, na legenda e no café. Então ela vai continuar assistindo ali, continuar assistindo ali, e quando ela vê, ela clicou, comprou e nem sabe o que aconteceu. Então esse é o poder de ter vários formatos ali validados pro teu perfil
e ter isso muito claro no teu fluxo de testes. E aí, cara, com isso aqui que você aprendeu, você já está especialista em formatos, você já tem 3 formatos aí muito bons para testar nos anúncios que você já tem ou nos próximos anúncios que você for fazer. E a minha recomendação é que cada copy que você tenha, você teste pelo menos 2 formatos nela, né? 2 ou 3. E aí encontra aí o que funciona melhor para o teu público, ver o que é mais comum no orgânico e tal, mas isso é um pouco mais avançado. Então, meus parabéns, você dominou o pilar principal de um bom anúncio, de um anúncio que escala, de um criativo que escala, que são os formatos. Mas você ainda precisa masterizar estruturas e ângulos. Mas ó, se tu tem um criativo validado, só o formato, mano, já vai salvar a tua vida. Você já vai ter muitos meses a mais de escala aí só variando o formato do teu criativo. E agora que você já aprendeu tudo isso, já sabe da importância dos testes de formatos quando você for fazer criativos, você tem 2 caminhos. Ou você sai daqui e vai testar tudo isso sozinho, ou tu pode fazer, economizando tempo e dinheiro, com o meu direcionamento. E por que que eu digo isso? Porque se você ficou até aqui, pô, essa aula já deve estar com mais de 15, 20 minutos aí. Se tá até aqui é porque tu quer aprender, tu tem algum criativo aí que tu quer escalar. Pô, eu valorizo isso, cara. Então eu quero te dar um presente para você que ficou até aqui. Valorize esse tempo que você separou para estar aqui assistindo, anotou tudo bonitinho, espero que tenha anotado. Então eu vou te dar um presente. E esse presente é uma consultoria gratuita comigo, junto com uma auditoria de criativos, caso tu já tenha criativos rodando. Então, pô, tu vai abrir os criativos lá no Macau, eu vou olhar, vou ver quais formatos que a gente pode adaptar, como que tu pode mudar isso, e além, é claro, de tirar todas as outras tuas dúvidas em relação a anúncios, criativos, copies, a sua página, funil, tudo que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E aí, para tu conseguir resgatar essa tua vaga para consultoria gratuita, só precisa responder o formulário que está aqui na descrição do vídeo ou no botão que está aparecendo aqui embaixo, ou tu lê o QR Code que está aparecendo aí na tela e responde rapidinho o formulário, que são acho que 5 ou 6 perguntas, demora menos de 3 minutos para responder, com umas informações que eu preciso saber para a gente chegar mais aquecido nessa call e eu conseguir te ajudar de verdade. Eu esqueci de comentar no vídeo, mas quem respondeu o formulário também vai receber uma pasta com vários exemplos de cada um desses formatos, além de alguns formatos extras. Então, além da consultoria, tu ainda vai receber esse material extra. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Preenche o formulário para que a gente possa bater esse papo depois. E compartilha essa aula aqui, pega o link aqui em cima e compartilha para alguém que tu acha que vai aproveitar esse conteúdo aqui também, alguém que tu sabe que roda anúncio, que tá com dificuldade para gravar anúncio, tá com dificuldade de fazer criativos que vendem. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui, preenche o formulário que eu quero te ver lá na consultoria. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.